Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, bom dia. Nesta quinta-feira, dia 30 de março, celebremos em comunhão com a Igreja a quinta semana da Quaresma. O evangelho de nossa meditação está em João, capítulo 8, versículos 51 a 59. Abramos o nosso coração para ouvir a palavra do Senhor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: em verdade, eu vos digo, se alguém guardar minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também. E tu dizes, se alguém guardar minha palavra, jamais verá morte? Acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não conheceis, mas eu o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tem, e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus. Mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, nessa palavra, palavra de hoje, meio conturbada, Jesus vem chamar a atenção dos judeus, dos fariseus, e ali coloca então o seu caminho, Jesus já está moldando o seu trajeto, a sua vida para com eles. E veja que no Evangelho Jesus já está falando uma grande discussão, dizendo para eles que ele é o Messias. Queridos irmãos e irmãs, na nossa caminhada hoje, sabemos que hoje, no nosso decorrer, a gente tem o entendimento, sabemos que Jesus já veio, Jesus já está no meio de nós, através da Eucaristia, da Santa Missa, Mas, infelizmente, naquela época não tinha tudo isso ainda, não existia ainda o Novo Testamento. E por isso que os judeus viviam o Antigo Testamento. Por isso que os judeus viviam os profetas, a palavra dos profetas. Errado? Não. Os judeus não estão errados. Mas, enfim, a fé deles não acreditava que Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus. Por isso que Jesus, no início do Evangelho de hoje, vai dizer, para todos eles e para nós também, em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Meu querido irmão, minha querida irmã, fechamos já praticamente o nosso tempo da Quaresma. Hoje celebramos a quinta semana da Quaresma. Estamos já nos meados no Domingo de Ramos, daqui a 3 dias, A gente já está no Domingo de Ramos, celebremos Domingo de Ramos. Mas o que Jesus quer dizer para nós durante este Evangelho? Será que nós guardamos a sua palavra? Jesus hoje também vem nos perguntar, será que nós estamos entendendo bem o sentido da Quaresma? Será que nós estamos meditando cada dia, a cada domingo, a palavra de Deus, o sentido da Quaresma? Se nós olharmos na Quaresma, há 5 semanas,
Jesus vem nos preparando para a sua morte. Jesus vem nos preparando para a Páscoa. E o que nós entendemos? E o que nós estamos entendendo sobre esse trajeto, sobre o caminho da Quaresma, sobre o caminho da Páscoa? Como que eu estou vivendo esta Quaresma? Será que eu estou vivendo adequadamente aquilo que Jesus nos pede, aquilo que o Evangelho nos pede, aquilo que a igreja vem nos mostrando, vem nos ensinando? Que nós abramos o nosso coração um momento, né, no dia de hoje, para ver, será que nós estamos mesmo vivendo essa Quaresma? Ou será que é só mais uma Quaresma? A cada ano que passa, será que vai ser mais uma Quaresma que eu vou viver? E o Evangelho é claro para nós hoje. Jesus está numa discussão com os judeus, porque os judeus ainda não acreditavam, os judeus ainda não, a fé deles em Cristo ainda não era fortalecida. Pode ser que talvez hoje, né, tenha fé, como muitos mudaram, né? Se nós olharmos o Evangelho, as cartas de Paulo, o Atos dos Apóstolos, vai ver que muitos mudaram, muitos, né, se converteram, muitos pagãos se converteram, acreditaram em Cristo, acreditaram na sua fé, aumentaram a sua fé, buscaram esse Jesus através dos apóstolos, através de Paulo, né? Mas e nós? Será que nós estamos vivendo? Será que nós estamos crendo em Jesus? Será que nós estamos pondo a nossa confiança em Deus? Será que eu acredito quando Jesus nos fala, principalmente quando há tribulações na nossa vida, em meados na nossa caminhada, se nós olharmos, né, nesta última semana que a gente vai viver o Calvário, Jesus caminhando no Calvário. Será que nós, quando estamos no nosso Calvário, será que nós, quando estamos nas nossas dificuldades, será que a nossa fé é verdadeira, como Jesus nos fala? Será que ainda eu guardo a sua palavra em meio às dores, em meio às dificuldades, em meio às perdas? Será que eu estou levando essa palavra de Jesus àquele que sofre, àquele que está com dificuldade? Ou será que eu estou ainda, né, como esses fariseus ou como esses judeus, esperando Cristo, esperando o milagre? Querido irmão, querida irmã, que nesta quinta-feira nós abramos o nosso coração, nesses últimos dias da Quaresma, que nós já vamos entrar no Domingo de Ramos e caminhar na Semana Santa. Nós, como cristãos, que nós abramos o nosso coração e mergulhamos mesmo na palavra do Senhor. Que nós mergulhamos no Evangelho, principalmente quando Jesus nos diz: em verdade, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Que nós guardamos a palavra do Senhor não só no nosso coração, mas que nós também possamos levar essa palavra do verdadeiro amor, do verdadeiro Cristo, àqueles que ainda não encontraram a palavra. Que nós meditamos esta palavra de hoje, neste dia de hoje, nesta quinta-feira, que nós abramos o nosso coração para a palavra do Senhor, para ouvir a palavra do Senhor, para ouvir aquilo que o Senhor nos pede. Muitas vezes no nosso dia, né, no nosso corre-corre do nosso dia, nós não paramos para ouvir a palavra do Senhor. Mas que hoje, que nós deixamos o Senhor nos conduzir nessa palavra, que nós vivenciamos o amor de Deus na palavra de hoje. Aquele que guardar a minha palavra jamais verá a morte. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estaremos sempre reunidos e unidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.